Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Bom Eu dia. estou aqui com a Ana Laura. Isso mesmo. Estou aqui com a Ana Laura para nós termos uma conversa aí sobre vida boa, ser feliz, né? Tudo isso aí, tá? Vamos lá, Ana. Eu acho que uma vida boa, para você ter uma vida boa é porque você se sente feliz, não é isso? Sim. Tá. Então, sente feliz, você tem um bem-estar, né? Aí eu te pergunto, né? Como se deve viver a vida? Vamos começar por negócio anterior. Beleza. Bom, primeiro eu queria agradecer. Eu assisti seus outros vídeos e gostei muito. Então eu estou feliz de estar aqui. Eu gostei muito do assunto e já vou emendar até para sua pergunta. Gostei do assunto porque a maneira como eu levo a vida, no geral as pessoas tendem a... Quem está ao meu redor fala que eu sou uma pessoa muito grata, uma pessoa muito feliz, que eu estou sempre esbanjando felicidade, alegria. Oh, legal. E sempre foi um assunto muito interessante para mim, porque eu queria entender o que é exatamente que me move, qual é a diferença entre o que me move e o que move as pessoas. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, cara, como que você faz para ter essa felicidade? Como que você faz para conseguir sempre ver o lado bom? E eu percebi que uma concepção errônea que as pessoas tendem a ter é que isso é natural a mim, completamente natural, que a alegria, a felicidade é algo que eu faço sem me esforçar. E refletindo, né, eu cheguei à conclusão que a felicidade e uma boa vida é uma escolha diária. Então, eu preciso estar o tempo inteiro prestando atenção nas minhas emoções e na maneira que eu reajo ao mundo. Porque é muito fácil se auto-sabotar. Muito fácil você chegar e falar que o seu dia foi ruim, ou não conseguir extrair o melhor de uma conversa, ou preferir não ouvir o outro, preferir não tratar uma situação da vida como uma conquista e sim como um mero acaso. Isso é o normal, quase que natural. Então, ser feliz no sentido de ter gratidão, de ressignificar, de estar o tempo inteiro se policiando mesmo, dá trabalho. E é uma escolha. E eu vejo assim que quando eu vou conversar com as pessoas, quando eu vou aconselhar elas, é muito difícil, porque não tem uma fórmula exata. Ao contrário, às vezes eu falo algo que me motiva para tentar animar. Mas vem cá, você do nada começou a ser desse jeito? Ou você pensou a respeito? Como é que você pegou esse caminho que te levou a encarar a vida desse jeito? E agir desse jeito, né? De uma forma positiva, Sim. de ser agradecida. Como é que foi isso? Então, eu acho que inicialmente eu comecei pelos motivos errados. Eu considero que eu tenho uma empatia muito grande e eu não gosto de sentir que as pessoas ao meu redor não estão felizes ou estão insatisfeitas. Então eu sempre quero agradar o outro. Então, inicialmente... Então você tem aquela preocupação, de levantar o astral do seu ambiente, vamos dizer assim. Exatamente. Do ambiente que você está inserida ali no momento. Né? Inicialmente, eu fiz isso e eu aprendi a ter essa resiliência, quase como se fosse um método, para eu conseguir extrair felicidade quase de maneira autônoma. Eu gero felicidade. Mas depois eu percebi que assim, você não precisa fazer isso só pelo outro. Você também faz isso para você se sentir bem. E para você ter controle, às vezes, de uma situação que pode estar tudo errado, mas no mínimo você vai tirar uma lição. Então, eu percebi que eu comecei até da maneira errada, porque eu vejo da maneira errada, porque você nem sempre vai conseguir agradar todo mundo. Então, mesmo que eu me esforce ao máximo, às vezes vão ter pessoas, é o que falam, mesmo que eu dê o melhor pêssego do mundo, tem pessoas que não gostam de pêssego, tem pessoas que simplesmente não vão ver a beleza daquilo. Então, eu acho que a minha motivação inicial foi a motivação errada. Mas o método em si, eu considero ele muito eficiente. E considero que é algo que todo mundo é capaz de fazer. Só que requer trabalho. Não é fácil, entendeu? Requer um esforço diário, né? Um esforço diário e o tempo inteiro se policiar e parar de responsabilizar os outros pela sua própria felicidade. Ao invés de colocar na conta do outro, por exemplo, eu vou com o Rubens... A felicidade ou a infelicidade? Ou na conta dos outros? Sempre na conta do outro. Ou até para o ambiente estar bem, eu depender dos outros. Eu depender de uma pessoa estar sendo divertida, ou da pessoa certa estar ali na hora certa.
Se eu sempre depender dos outros, se eu sempre depender do meio externo... Você coloca muita felicidade na mão do outro. Sim. Né? Então, quando você aprende a manipular os seus sentimentos, suas emoções... Colocar em primeiro lugar a felicidade nas suas mãos, né? Isso. Cara, é uma autonomia tremenda, porque aí é o que eu considero de fato ser feliz, né? É você ter controle das suas emoções em prol de você mesmo. Aí, independente do lugar que você está fazendo a atividade que você for, você vai... Eu vou arranjar um proveito, nem que seja... Você vai arranjar o melhor jeito de encarar o negócio, né? E não significa que eu não estou vendo que tem erros. Porque às vezes a gente está numa situação que você sabe que não é a correta. Mas o comportamento certo naquela situação é manter a calma e depois eu reflito sobre e tomo a decisão. Mas assim, não adianta nada eu desabar. Não adianta nada no momento ali eu ser fraca nesse sentido. Eu tenho que conseguir ter autonomia de mim mesma. E é muito difícil. Então eu entendo que as pessoas, no geral, elas nunca entendem por que elas não estão felizes, porque elas conectam felicidade à alegria. A alegria e tristeza são momentâneas. E a gente realmente não tem controle. É quase que espontâneo. Você vê um vídeo e você ri. Você não sabe por que você riu, você não teve controle direito daquilo, foi uma quebra de expectativa, e quando você viu o humor veio. Você vê um filme, uma cena triste, você também... Você chora. Você se emociona, você Mas chora. por que você chorou no filme significa que você está infeliz na sua vida? Não, foi um momento de tristeza. Você se sensibilizou com aquela cena, com aquela emoção, né? Sim, exatamente. Mas as pessoas acham o quê? Que a felicidade, ela é espontânea. Ela é que nem a alegria. Ela vai vir quando você menos esperar e que você não precisa trabalhar para alcançar ela. É que nem você chegar, abrir a porta e ter uma torta cheirosinha. Você não fez a massa, você não colheu as frutas, você não botou no forno, você só pega e come a torta. Não é isso. A felicidade é muito difícil. Ela é... Na verdade, como você está falando aí, é verdade. A felicidade, são momentos, é efêmera, né? Ela não é, o cara acorda dando risada feliz com aquele sentimento e dorme assim. Então eu acho que seria melhor falar assim de bem-estar. Sim, seria, sim, eu acho, sim. Né? Então, sim. assim, então uma vida boa, é claro que é uma vida feliz, mas é você ter o sentimento de bem-estar, né? Sim, e você cultivar uma saúde mental no sentido de tipo, quando você for se sabotar, quando tiver aparecendo um momento de tristeza, que vai aparecer, ninguém tá ileso a isso, você ter os mecanismos para te trazer de volta. Porque inclusive hoje em dia é de sempre, né? Existe a autossabotagem, né? A própria pessoa, ela vai se sabotando nos objetivos, vai se sabotando em tudo quanto é aquilo que ela se programou, né? Ela vai postergando. E depois ela nem sabe por que as coisas deram erradas. Ela tenta culpabilizar, mas a verdade é que ela se sabotou. Ela se sabotou porque ela não tem controle dos próprios sentimentos. E a gente tenta fingir que não precisa ter controle dos sentimentos para viver. A gente tenta fingir que pode ser tudo muito espontâneo, mas a verdade é que tudo tem um planejamento. A própria construção de bem-estar, de felicidade, é um planejamento. É você sentar e pensar, cara, o que eu gosto, o que eu quero. A minha fórmula não é igual a dos outros. Não é. A minha motivação, às vezes, para trabalhar é diferente de outra pessoa. Às vezes, de uma pessoa, porque ela vê muito significado naquilo. Na outra, porque quer colocar comida na mesa. Na outra, porque a pessoa está pensando na aposentadoria que já vai chegar. Então, a motivação de cada um é muito diferente. Você não pode tratar... É o que o Rodrigo falou no vídeo. Tem que ter um propósito, né? Tem que ter um propósito. Um propósito que vai movendo a pessoa, né, a fazer as coisas no dia a dia, a médio prazo, a longo prazo, um propósito. Né? E tudo isso é um método que você pode construir em você mesmo, que você pode gerar felicidade em você mesmo, mas que você não pode culpabilizar os outros. Você tem os meios externos, obviamente, eles têm alguma influência sobre a gente, não dá para dizer que não. Por exemplo, vamos dizer que eu descobri uma doença que eu tenho terminal, alguma coisa do tipo. Vai, com certeza, impactar no primeiro momento, e eu vou ter que mudar meus planos também, provavelmente, dependendo como for. Mas é como eu falei, é um método. Você vai fazer um planejamento e você vai traçar a sua vida a partir do que ela se tornou. O que ela é agora? Porque o que acontece? Nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente quer. Mas sempre há muito o que fazer. Então, às vezes, você foca assim, caraca, não consigo ser uma corredora. Eu quero muito ser uma corredora, tento, nunca vou ser a melhor.
Cara, é um propósito legal, mas é um propósito que você está se corroendo no processo e você esqueceu que tem outras áreas da sua vida que você pode atacar e não precisa ficar preso a ele. A vida é muito ampla, ela tem muitas áreas para serem exploradas, Sim. né? Não é só... Então, às vezes a pessoa, vamos dizer, ela joga as fichas num lado da vida dela que não vai ser produtiva, ela não consegue Sim. enxergar isso, fica insistindo. Um cara que quer ser muito músico, mas ele não é um cara habilidoso, né? Porque tem cara que já tem uma aptidão natural para tocar instrumento, tem Sim. outros que tem uma dificuldade enorme, né? Então não adianta o cara, né? Pô, eu querer ser um músico... Ele pode até querer, mas não, ele vai até tocar, mas ele nunca vai ser um expoente de Sim. músico, porque ele não nasceu com essa habilidade, E né? ele pode até tratar como um hobby, né? Como Tipo um assim, hobby, eu como um gosto hobby, do ele vai prazer, lá, tal, mas né? como uma meta de ser o melhor, eu diria que tem tantas áreas da vida Ele que só você pode vai, atacar. ele só vai se frustrar, né? Ele vai jogar fichas num negócio que não vai produzir, Sim. né? Então eu acho que, no geral, né, se pudesse dar um apanhado geral, o tempo inteiro você tem que estar se policiando em relação às suas emoções, em relação ao esforço que você está tendo, ao mundo, por exemplo. Eu estou me relacionando bem com as pessoas, eu estou dando o melhor de mim, eu estou fazendo o que é correto, eu estou me jogando para cima, porque às vezes você se joga para baixo e você não está percebendo. Quando você vê, você está num dia ruim, pensando coisas ruins, se achando ruim, e a culpa disso parcialmente é sua. Então, é um exercício diário, mas você consegue construir um método e mesmo que as coisas te abalem, você tem pelo menos ferramentas para reconstruir. Eu te pergunto aí, né? Eu gostei muito aí do que você falou. Tudo isso aí falei para você que nós íamos fazer uma entrevista a respeito desse assunto. Você já havia pensado nisso, assim, de uma forma mais objetiva, a respeito do que é uma vida boa, o que eu vou fazer da minha vida? Você já tinha pensado a respeito ou você começou a pensar a partir do vídeo, alguma coisa? Não, então, quando eu comecei a assistir seus vídeos, eu comecei a pensar um pouco a respeito. Antes, eu já tinha tido conversas com meu pai, até com o Rodrigo sobre isso, mas quando eu assisti os seus vídeos, eu li um texto que eu tinha lido há muito tempo atrás, do Krishnamurti, sobre a felicidade criadora. E é um texto que eu li muitos anos atrás, que eu acho que também me motivou a ser da maneira que eu sou. Que mais ou menos ele fala sobre a autonomia que a gente tem que ter sobre nós mesmos e sobre o controle que a gente precisa ter sobre a nossa felicidade num ponto que a gente consegue gerar ela. E isso eu já tinha percebido. E meio que essa maneira que eu sou, às vezes eu até falo pro Rodrigo, eu tenho um mini mantra que é fake it until you make it, que significa finja até você se tornar. Às vezes, acontece de eu não estar tão animada, acontece a minha tendência do dia não é a tendência natural que eu tenho de querer fazer tudo. E aí eu finjo. Por um momento eu finjo. Você se força. Eu me forço. Você se força a fingir que eu estou no estado que eu estaria caso estivesse tudo bem. Você não acordou cantando, mas fala, vai. Mas tem que ir também. Mas, né, tem que ir também. Você começa... E isso eu aprendi muito. Isso você não deixa cair, né? Não deixa a peteca cair, vamos dizer assim. Né? Não deixa cair, né? Isso é algo que eu já havia pensado previamente. Porque eu meio que, é o que eu te falei, eu criei um métodozinho. Isso fica na minha cabeça às vezes. Às vezes eu até... É claro que... Às vezes eu até me culpo. Eu falo, caramba, hoje eu não consegui. Mas tudo bem, eu tenho que seguir. Vai aprimorando. Vai ter um dia que eu vou conseguir sempre. Ou pelo menos eu vou estar sempre preparada. E é por isso também quando você... fez essa coletânea de vídeos, eu fiquei tão interessada que eu falei, cara, é um assunto que já me interessa muito. Eu acho que é também um assunto, né, que às vezes a pessoa vai vivendo a vida e não para pensar a respeito, né? Aí de repente ela tem assim um flash, mas aí quando já está muito velha, já está ali e tal, aí já tem muito pouco que possa ser feito, né? Sim. Então é bom ir refletindo, pensando, manobrando o rumo para cá, para lá, ao longo da vida. Porque senão o tempo passa e ele não volta. Porque o tempo passa, não se apercebe disso, né? Aí quando vai ver, já não há tempo para fazer nada, né? E o que eu mais encontro são pessoas instáveis emocionalmente, que elas não param para pensar sobre o porquê elas fazem as coisas e elas colapsam. Elas colapsam porque elas não têm uma base, elas não têm uma estrutura. No momento que elas colapsam, falar, tá bom, mas qual é o meu princípio? Quem eu sou? O que eu gosto? Elas não têm nada, elas nunca pararam para pensar. Acho que é a falta de propósito. A falta de propósito. A pessoa acho que a nossa sociedade está muito hoje em dia, né? Está assim muito hoje.
E é uma fase, a sociedade do hedonismo, né? Então a pessoa mergulha em viver os prazeres imediatos, os prazeres sensoriais, né? Então a pessoa enfia o pé na jaca de beber, de drogas e por aí vai, de tudo isso aí, de coisa que dá um prazer imediato que dura durante aquele momento que ela está fazendo aquilo. Sim, né? ela não consegue ver a Mas luz. o que acontece? Aí tirou isso dela, a pessoa não tem nenhum propósito. É o caso, acho que, do drogado. O que acontece? A vida do cara é tão vazia, ele não tem nenhum propósito, ele não tem nada que o mova. Sim. Então ele fica ali. Então a única coisa que move ele é São simplesmente os prazeres momentâneos. que faz sentido para ele, aquele prazer imediato e tal. E a vida dele corre em ciclo, é o cachorro correndo atrás do rabo, porque a partir do momento que aquele efeito acaba, a vida dele cai num vazio, ele não tem propósito, então ele volta, aí ele começa a se sentir mal, começa a se sentir frustrado, Sim. aí ele vai correr atrás de arrumar mais um pouco de droga para se sentir bem, Sim. e vai afundando, né, meu? E não sai disso, infelizmente. Né? E vou te dizer que a gente, assim, o drogado ele é um exemplo clássico, né? Ele é o extremo, né? O extremo, mas né? cada vez mais eu vejo que tem vários tipos de vícios e as pessoas estão muito imediatistas, seja com comida, seja com internet, e as pessoas estão se entregando aos prazeres, porque é uma recompensa muito mais fácil do que fazer o certo. É muito mais fácil. Até você pode ver que hoje em dia os relacionamentos, via de regra, eles são relacionamentos superficiais, né? Sim. A pessoa vai numa balada, então ela fica com um, fica com o outro, fica com dois, fica com três, Sim. tal. De repente sai na noite para esticar, e no outro dia outra coisa. Então ela tem aquele prazer momentâneo de ela ter ido na balada, de ter ficado com 3, 4, de repente no fim da noite faz amor com um ou com o outro, que seja, que acaba acontecendo. Mas ela também cai no vazio, porque ela faz no outro fim de semana a mesma coisa, no outro, né? Sim. Mas um relacionamento, uma coisa que dá trabalho. Que dá trabalho, que você precisa harmonizar, trabalho. mas que também dá muito mais prazer. Sim, a longo prazo, né? É uma coisa mais difícil de lidar e tal. Você entendeu? Ela acaba deixando de lado, né? Sim. E isso aí, passado um tempo, cai num vazio, porque, porra, você entendeu? Ela não teve... Ela teve relacionamentos superficiais, não aprofundou o relacionamento com ninguém. Sim. Você entendeu? Ela não viveu a experiência de um companheirismo, de uma coisa mais forte, nada. Então, quer dizer... E ela não teve um plano. É muito ruim sentir que a vida você perdeu as rédeas da vida e você deixou seguir. Em algum momento você queria ter feito alguma coisa, mas cabia naquele momento, naquela fase, porque depois de um tempo não faz mais sentido. Porque as fases vão mudando, né? Mudando. Então, o que te move quando você é muito nova, na adolescência é uma coisa, hoje é outra, daqui 10, 20 anos vão ser outra. Sim. As coisas que nos vendo vão mudando, né? Com o tempo, né? Então, é por isso que também a gente não pode perder o sentido da passagem do tempo, da existência, sim, porque algumas janelas vão abrindo durante um certo tempo, ela se fecha, depois abre outras, e a vida vai se sucedendo dessa maneira, né? E em cada janela tinha uma esfera de possibilidades que na outra são outras. E depois que passou de uma janela para outra, você não consegue voltar mais para aquela janela. Aquela janela já se fechou, né? Já foi. Né? Meu pai costumava dizer isso. O sonho dele era ser atleta de alta performance, de ciclismo. E aí ele sempre, mas eu tô no trabalho, mas agora eu tenho uma família, não sei o que, não sei o que lá. Foi esperando até que ele se aposentou. Agora ele tem todo o tempo do mundo, tem dinheiro, mas ele falou, cara, mas... Não tem a idade certa para ser um atleta de ponta. E nem a vontade, ponta. Que ele falou, poxa, eu poderia, beleza, não sei de ponta, mas eu tenho a idade, vou fazer do meu jeito. Mas ele não tem nem mais a vontade. Ele falou, parece que a fase mudou, deu um clique. Por isso que parte das coisas tem que ser feita no momento certo. Por isso que precisa de um planejamento. De você saber sentar e falar, cara... Eu tenho vontade de fazer isso agora, minha vida está me guiando para isso. Está muito antenado que tem essas fases, né? Essas vontades, né? Sim. E aí a pessoa tem que se jogar, vamos dizer assim, tem que ir lá, né? E tentar viver aquilo, porque depois, mais para frente, isso aí já não faz... Já era. Já saiu do cardápio, né? Não tem mais como... Isso aí já não tem mais como voltar, né? A vida é aquele negócio, a vida tem suas complexidades e a gente não consegue fazer tudo, né? É o que eu te falei. Não dá pra fazer tudo, mas alguma coisinha a gente consegue. E a gente tem que focar nessas coisas, que a gente vai conseguir. Porque a gama de possibilidades é infinita.
Isso aí no começo, se você não tiver muito, assim, se você não pensar a respeito, você fica até frustrado, porque uma vida é muito pouco para tudo que a vida oferece, né? Mas aquele negócio, ela é muito pouco, mas eu vou, dentro desse que eu posso fazer, eu vou fazer algumas coisas, porque fazer tudo, né, eu vou fazer 1%, 2%, porque é coisa muito grande, né? É muito grande. Mas vou fazer algumas coisas, porque senão vai chegar no final, nem esse 1%, 2% eu vou ter feito, né? É verdade. Aí porra, fiquei a vida panguando aí, meu. Fiquei panguando pra cima e pra baixo, não fiz nada. E aí, como é que eu faço, né? Tem estilos de lidar, né? Tem pessoas que gostam de ficar imersas completamente numa atividade e dedicam a vida delas inteiras a isso. Tem pessoas que eu me considero mais esse outro tipo de pessoa, oceano de sabedoria com palmo de profundidade. Eu gosto de saber tudo um pouquinho. No final, assim, claro que se eu adentrar muito no assunto, talvez eu não seja a maior especialista, mas eu gosto de sentir que eu tentei pegar a maior gama possível de conhecimento. Pra mim isso é satisfatório. Mas esse já é um caso que eu não diria que todo mundo se encaixa. Eu vejo que tem muita gente que entra de cabeça numa atividade só e fica naquilo. E a vida se torna são os especialistas, né? A pessoa gosta de aprofundar numa coisa. Gosta de aprofundar. E eu respeito completamente. Já vi pessoas que são genuinamente felizes assim. Pra mim não daria certo, porque eu tenho muita curiosidade, então eu sinto que se eu atacar somente uma área, é quase que como estivesse abdicando de outras possibilidades que você eu quer pelo nunca menos, vou saber. Quer pelo menos arranhar, conhecer as outras coisinhas que existem, né? Eu também sou mais ou menos nessa linha também, né? Então vamos lá, outra pergunta, o que é preciso para se ter uma vida boa, então? O que é preciso para se ter uma vida boa? O que é preciso? Quais os elementos necessários aí? Então, claro que tem aqueles elementos que você falou até nos seus outros vídeos das necessidades fisiológicas, né? A pirâmide de Maslow, né? As necessidades básicas, né? Necessidades básicas, né? E eu concordo com isso, obviamente, mas é muito do que eu falei também. O ambiente externo, ele vai ter certa influência sobre você, mas eu acho que o mais importante mesmo é o controle emocional. Eu vejo isso como muito relevante e é algo que você pode cultivar. Ninguém nasce pronto. Eu acho que o nosso instinto tende a sabotar a gente por vezes. Por vezes não, por vezes ajuda. Né? Numa situação de perigo, numa situação eu acho que o controle emocional ele é a chave para muita coisa, Ele é a chave para muita coisa. Porque você pega pessoas aí que estão num ambiente ruim, um prisioneiro de guerra, um cara que foi preso, alguma coisa. Então, mesmo naquela condição ruim, se ele tiver um controle emocional, ele consegue lidar melhor com a situação, né? Agora, o outro que ele está ali à beira de um ataque de nervos, ele vai sucumbir àquela pressão, né? Ele vai sucumbir àquele ambiente muito desfavorável, né? Entra até na outra coisa que eu falei, a necessidade de você ressignificar as coisas. Mesmo uma situação ruim, você tem que tirar no mínimo como uma lição. Então, até o cara que está na prisão vai estar lá pensando, cara, mas aqui eu vou, sei lá, vou ler, eu vou pensar em tudo que eu fiz de errado, eu vou sair daqui, nunca mais vou fazer isso. Se ele não for sair, ele vai falar, vou criar meus amigos aqui, vou tentar fazer minha realidade. Claro, por vezes isso é muito, como eu diria, é difícil. Eu entendo que tem pessoas que podem não chegar nesse nível, mas é possível. A gente consegue manipular a realidade até certo ponto. Beleza. Quais são os seus objetivos, você vislumbra aí, suas aspirações a médio e longo prazo? Você tem, assim, objetivos já pautados? Eu quero fazer isso, eu quero me formar, eu quero formar uma família, eu quero, sei lá, entrar num partido, eu não sei. Diz você aí, quais são os seus objetivos a médio e longo prazo? A médio prazo, eu gostaria de começar a trabalhar mais pela questão de independência, né, financeira. Porque aquele negócio, a hora que você começa a trabalhar, você começa a gerar os recursos. Sim. Você sai da dependência, você gera seus recursos e aí você começa a galgar outros níveis da pirâmide, né? Exatamente, porque por enquanto eu não sinto que eu ainda tenho completo controle até sobre as minhas escolhas. Eu ainda sinto que, claro que é o que eu te falei, eu consigo moldar a minha realidade, eu sou feliz, eu estou me sentindo bem, mas eu poderia, acho que para certas metas da minha vida, vontade de coisas que eu tenho que fazer... Você tem que ter uma independência financeira. Tem que ter uma independência financeira. E até uma das coisas da pirâmide, eu consigo colocar aí a independência financeira. Certo. E a longo prazo, eu acho que eu gostaria de ter uma família. Então, eu meio que me planejo já a longo prazo, assim... Eu
tenho 22 anos, talvez então, com 30 anos já com uma beleza, família. então vamos fazer uma extrapolação na imaginação, né? Desse jeito, né? Então você já é independente financeiramente, aí você casou, constituiu uma família, né? Aham. E aí teve filhos e tal. Aí no processo de ter uma família, né? Você vai cuidar dos seus filhos, tudo, vai passar valores, né? Educação, tudo mais. Tá? Beleza. Nesse processo, o que você vai... Você vislumbra alguma coisa que você vai aproveitar para fazer nesse estado que você vai estar... Porque quando forma uma família tal, é um período que até os filhos eles têm uma independência. Sim, sim. É um período aí de, pelo menos, por volta dos 20 anos, né? É. Mais ou menos. É. Então, de repente... É um período de dedicação que eu não vou ter mais. É um período que você vai ter uma dedicação à família, mas de repente, eu também quero viajar, eu quero fazer isso. E principalmente quando acabar esse período que os seus filhos começam a ter asa, começam a voar, né? O solo, você já vai estar... Os filhos já não vão ser uma parte tão... que vai te sugar tanto, né? Das suas energias. O que você pretende fazer? Já pensou a respeito? Não, então, nesse período, ou está tão longe? Eu vou te falar de uma maneira... Ou está tão longe que nem se passou pela cabeça, né? Porque realmente... Eu gostei dessa pergunta. Eu vou te falar de uma maneira um pouco abstrata, porque de fato eu... Pra ser sincero, eu não vislumbrei tão longe ainda. Eu acredito que é algo até que as necessidades vão vir junto com as novas responsabilidades, né? Caramba, sinto saudade de se viajar. Não, poxa, e tem muitas incertezas no caminho, né? Tem. Então, mas às vezes até temerário você pensar lá na frente, né? Sim, sim. Mas eu te diria o seguinte, do que é saudável, né? Eu vejo o seguinte, os bons pais focam tanto nos filhos... Que se esquecem deles. Porém, os filhos, em algum momento... Eles vão ter a vida própria deles. Eles foram feitos para o mundo. Eles não foram feitos para alimentar o ego dos pais. E de regra, né? Então, vai ter um momento que os filhos não vão estar mais lá. E faz parte. É o natural e é o saudável. Nesse momento, se o pai, né, perdeu a sua identidade, fica muito mais difícil de reconstruir. Não, é por isso